Oi, gente, tudo bem? Ricardo Basílio. E a aula de hoje eu vou falar sobre a importância do gerenciamento da comunicação integrada de marketing. Olha só, primeiramente o que a gente precisa entender é como ela surgiu, e ela surge aí como uma resposta importante das organizações na tentativa exclusivamente de otimizar os esforços de promoção. Mas depois, é claro que com o desenvolvimento das organizações, do mercado e da sociedade, as organizações conseguem compreender que a comunicação integrada de marketing ela não só vai permear as questões de promoção, mas ela vai trabalhar os 4 P's de marketing no que tange ao composto mercadológico e depois também vai trabalhar estratégias de comunicação integrada a fim de trabalhar um propósito melhor e maior junto à marca que nós chamamos de branding hoje. Então, a construção, né, dessa comunicação integrada de marketing, ela nasce literalmente no campo exclusivamente das relações públicas, onde a importância seria ter um profissional que tivesse ou tenha domínio claro das ferramentas de comunicação e como cada comunicação dentro das suas respectivas ferramentas, elas vão disseminar informação, traduzir a informação ou informações estratégicas da organização para o mercado, para a sociedade, para o público de interesse. Isso começou a acontecer em 1984, pela Universidade de St. Thomas, em Minnesota, nos Estados Unidos, e foi sendo, é claro, desenvolvido. Então, na década de 90, comunicação integrada de marketing nada mais é do que um processo que foi traduzido no processo de globalização e trouxe muitas mudanças no comportamento social e no consumo da população. Principalmente nos dias atuais, se a gente for fazer um recorte importante, a sociedade ela vem mudando muito em termos de comportamento social, em termos de consumo, e isso vai inevitavelmente fazendo com que as organizações comecem a pensar no 360 graus dessa comunicação a fim de atingir esse público de interesse, mas não só agora focado em consumo. O que até então, na década de 90, era, né, a importância do consumir, a importância do faturamento e da lucratividade. Esses 3 pontos eles são importantes: consumo, faturamento e lucratividade. Mas hoje o que está em cena é o propósito que a organização promove, como ela se conecta com esse público que cada vez mais está exigente. E é por isso que uma comunicação estratégica unificada vai fazer com que as organizações se posicionem estrategicamente e esse público crie conexões. Tá? Uma questão muito importante que a gente precisa compreender é que a comunicação integrada de marketing é sim uma metodologia com começo, meio e fim, que integra as ações de marketing e tem como objetivo impactar o mercado e o público de interesse. Aqui tem um ponto muito importante que eu gostaria de sinalizar para vocês. Esses 2 autores, é importante que vocês tenham uma referência para se aprofundar não só aqui na nossa aula, tá? Tem um livro chamado Comunicação Integrada de Marketing que explica toda a ciência da comunicação e como essa comunicação ela interage com as ferramentas tecnológicas, entre elas a comunicação digital e a comunicação tradicional. Quando eu falo tradicional, estou falando de televisão, estou falando de rádio, e quando eu falo de comunicação digital, estou falando de ferramentas de comunicação para atingir o mercado e o público de interesse. Então, tem um livro importante chamado Comunicação Integrada de Marketing, do Duda Pinheiro e do José Gullo, que vale muito a pena você trabalhar, ok? Seguindo, gente, então vamos trabalhar então os 3 pilares importantes da comunicação integrada. O primeiro pilar é entender que o marketing ele é uma grande voz e através da construção de um bom produto e um serviço, vamos pensar em como vender esse produto e serviço no mercado e o grande trabalho, né, dos profissionais de relações públicas, dos profissionais da comunicação como um todo, é traduzir essa estratégia mercadológica em imagem e impactar literalmente o público de interesse. Então, o primeiro pilar é entender se o produto não for bom, não há marketing, não há comunicação que consiga vendê-lo. Essa é a premissa básica, nós sempre falamos isso. E aí temos uma voz consistente que é a imagem e a tradução dessa imagem em estratégias de comunicação
para que o público não só conheça a marca, mas reconheça o seu produto e quais são os atributos que este produto ou serviço vem trabalhando para fazer com que haja uma conexão genuína com o público de interesse. Eu trouxe um case aqui muito legal da Volvo, que vem trabalhando muito nesse cenário, para que vocês possam compreender a importância de um bom posicionamento estratégico de comunicação. Essa propaganda foi vinculada no YouTube, depois foi vinculada nos mais variados canais de comunicação para fechar um job de 360 graus. Deem uma olhadinha aqui. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say if your love grows as your heart shows? Only time. We Importante, gente, nós conseguimos compreender aqui dentro desse case, né? Quais são os atributos, né, em termos de imagem e em termos de propósito que a Volvo quer, por exemplo, nessa propaganda com o Van Damme oferecer. Então, os atributos importantes na estratégia mercadológica é segurança, dinâmica, até mesmo poder, né? E traduzir isso para um determinado público de interesse. Então, toda a comunicação desta peça publicitária que foi feita em vídeo, ela remete a um determinado público. E essa coerência, essa coesão entre comunicação estratégica versus comunicação mercadológica, elas se unem, elas se conectam, e aí a gente tem alguns pontos importantes para trabalhar dentro deste case. O primeiro deles é compreender que a marca ela quer um posicionamento estratégico muito bem claro e definido, que está atrelado a um determinado público de interesse, e nesse público é um público A. Né? Primeiro ponto, a Volvo trabalha, aqui é uma comunicação não para caminhoneiros, mas para donos de empresas de logística. Né? Então, tudo isso foi desenhado, feito para que esse público pudesse entender a importância da decodificação do produto em termos de atributo na comunicação estratégica. Tá? Então, isso é um case que a gente traz aqui para dentro da nossa aula para vocês entenderem a importância de uma comunicação estratégica que no caso é digital, vinda, né, para o YouTube, mas foi também vinculado em diversas emissoras, tanto nacionais quanto internacionais, para impactar esse público. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, que está dentro do primeiro pilar, é como entender o produto e o serviço e transformar isso em imagem que possa conversar com o nosso público de interesse. Ok? O segundo pilar, gente, é uma mistura, né? A comunicação integrada é uma mistura de táticas de diferentes funções de comunicação e mídia. Isso quem falou foi o Kotler, e também o David Acker endossa isso. David Acker é um grande autor, tem um livro muito bacana dele chamado On Branding, que eu indico a leitura também. O Kotler é a Bíblia do marketing, e ele fala sobre a importância da gente trabalhar as diferentes funções da comunicação da mídia. E aí eu venho falar sobre a importância dos 3 Cs
de comunicação dentro da comunicação integrada, que primeiro precisa ter coerência, ou seja, coerência com o quê? Coerência com a marca, coerência com o produto, coerência com o serviço, entender especificamente o mercado onde você está. Depois a gente entra num processo de consistência que está atrelado à minha fala anterior, que se a gente não tiver um bom produto, um bom serviço, não há marketing que consiga vender, ou não há comunicação estratégica que consiga se sustentar se o produto ou o serviço não for bom e não atender e não atingir um determinado público de interesse e, consequentemente, dores. E continuidade, que tem a ver com a questão de ser consistente e automaticamente ele ter uma continuidade. O que é continuidade? É você fazer com que o produto ele ganhe escalabilidade por meio das questões, por meio dos 3 Cs da comunicação: coerência, consistência e continuidade. Terceiro pilar, gente, o último, é a campanha de comunicação de marketing, que tem o objetivo de construir histórias que levem a marca na mente do consumidor, traduzindo isso em algo relevante e de conexão com o público de interesse. Essa é uma das estratégias de comunicação integrada de marketing mais desafiadoras, porque ela exige uma ferramenta importante dentro da comunicação integrada, que é o storytelling, e como esse storytelling está atrelado à construção de marca e como mostrar que essa marca é relevante no mercado. Então, eu vou trazer aqui um outro case importante para ilustrar essa aula que nós estamos trabalhando aqui, que é o case da Kombi no Brasil. Eu já deixei prontinho aqui para vocês visualizarem. É uma campanha de 4 minutos praticamente, mas vocês vão observar a importância da construção de uma marca e como essa marca atinge diferentes públicos e como esses diferentes públicos se conectam com a marca, e aí sim a gente consegue entender a importância da comunicação integrada, desde peças em jornais, em revistas, na comunicação digital, no PDV, e aí você percebe uma unicidade da comunicação que envolve um determinado público e faz, é claro, gerar uma mudança de comportamento social e de consumo também, ok? Que eu acredito que o maior desafio da comunicação integrada é você conseguir traduzir a marca, um produto, um serviço ou uma imagem de forma estratégica e que possa impactar não só um público, mas os mais variados públicos. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre os efeitos da comunicação integrada no mercado, ok? Te vejo lá. Até mais.